Claro, Ele nos mostra que através do Senhor há um único caminho e que sem Ele, irmãos, não é possível ver o reino dos céus, irmãos. E este caminho é o Senhor Jesus. Ele fala que através dele, irmão, através dele nós possamos chegar através dos céus. Então, irmãos, é que o caminho do Senhor, irmãos, é que ir daqui para São Paulo. Para daqui de São Paulo você tem que pagar o pedágio. Tem um preço a pagar. E é da mesma forma o Senhor fala, irmãos, temos um preço, irmãos, para podermos caminhar com o Senhor. Há um preço para podermos chegar lá, irmãos. E não é uma caminhada simples, não é algo simples, não é. O Senhor fala, irmãos, e em seguida dizia a todos, lá em Lucas 9, 23, em seguida dizia a todos, se alguém quer vir após mim, nega a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me, pois quem quer salvar sua vida, perdê-la-á. Mas quem quer perder a sua vida por amor de mim, essa salvará. Irmãos, o Senhor está bem claro aqui. Há uma condicional. Há algo que precisamos, irmãos. Há algo que precisamos fazer para que nós possamos caminhar. Há algo que precisamos estarmos à prontidão a fazer, a estarmos preparados a fazer, irmãos. O Senhor fala, negue a si mesmo e tome a cada dia a sua cruz, irmãos. Irmãos, o Senhor fala, negarmos a nós mesmos. Negarmos nossas vontades, negarmos aquilo que nos apraz, negarmos aquilo, irmãos, que nos afasta de Deus. O Senhor é bem claro, irmãos, porque, irmãos, sem isso, é impossível herdar o reino dos céus, irmãos. Então Deus é tremendo, Ele mostra, irmãos, a palavra do Senhor, Ele nos ensina tudo, como em a cada centímetro como devemos andar, a como devemos agir, nos portar perante a nossa caminhada, perante a nossa vida. Então, irmãos, é muito importante. O Senhor fala, negarmos. Irmãos, o Senhor tocou algo, irmãos, porque às vezes, irmãos, é fácil, às vezes, ficar a madrugada inteirinha, jogando videogame, vendo filme, fazendo aquelas coisas que sagraram, irmão. Mas, irmãos, às vezes, irmãos, 10 minutos com o Senhor, irmãos, é algo mais complexo, se torna algo bem complexo, irmãos, porque às vezes falta do desejo do nosso coração. Abrimos nosso coração a quebrantar as nossas vontades, para que nós possamos estarmos perante o Senhor. Irmãos, isso é maravilhoso, porque o Senhor, irmãos, vem tocar, Ele vem mostrar, irmãos, porque, irmãos, é algo muito importante, irmãos. Então, o Senhor não é do Senhor, irmãos, que ao negarmos, Ele se assemelha, esse negar a si mesmo é a santificação do crente, irmãos. É a santificação, porque Ele fala, irmãos, fala que a santificação é algo que nos salva da morte, porque, irmãos, a inclinação da carne é a morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz, em Romanos 6. Irmãos, então, irmãos, é o que o Senhor nos coloca, que se vivermos segundo a carne, irmãos, infelizmente, não herdaremos o reino do céu. Mas se vivermos segundo o Espírito, segundo a vontade do Senhor em nossas vidas, irmãos, aí sim, irmãos, nós temos a chance de reinar, porque é herdar o reino dos céus, irmãos, porque não é apenas isso, porque tem muitas e muitas. Irmãos, a vida do crente, irmãos, ela é um ciclo, irmãos. Se deixarmos de algo faltar na nossa vida, irmãos, infelizmente, não vai dar resultados, irmãos. Então, irmãos, o Senhor fala que é estar na dependência do Senhor, é santificar, irmãos, é cada dia, irmãos, falar assim, Pai, eu não sou nada, Pai, eu tenho que cada dia a buscar, a não viver, mas seguindo a minha vontade. Irmãos, o Senhor fala também lá em Hebreus 12, 14, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Irmãos, olha para nós entendermos, o Senhor fala que negarmos, tomamos a nossa cruz. Então, há um monte de compromisso. O Senhor fala, irmãos, se não fazemos isso, não herdaremos. E a santificação é algo, irmãos, que permite a cada dia um crente, irmãos, a olhar para as coisas e ver que aqui tudo é material. Ver que lá, irmãos, de forma diferente. A santificação é algo, irmãos, que transforma a caminhada do crente. É o que faz o crente caminhar, porque, irmãos, temos que ser imagem semelhante de Deus. Como que vamos ser imagem semelhante de Deus se não estamos santificando? Como que vamos ser imagem semelhante de Deus se não estamos procurando resplandecer o brilho dele em nossas vidas? Irmãos, a santificação, irmão, é a cada dia nos parecermos mais com Deus. É a cada dia, irmãos, olhar, porque, irmãos, lá em Antioquia foi a primeira vez, lá em Atos 11, 26 fala que foi a primeira vez que os crentes, seguidores dos apóstolos, foram chamados de cristãos. Irmãos, o Senhor fala,
Mas por quê que eles foram chamados de cristãos? Irmãos, eles procuravam a cada dia a imitar tanto o Senhor, a cada dia ser tanta a ser imagem, semelhança do Senhor de uma forma tão tremenda, irmãos, que as pessoas olhavam para aqueles apóstolos e viam que eles eram diferentes, e viam que eles eram igual, vamos dizer, eles se assemelhavam bastante a Jesus. Por quê, irmãos? Pedro, quando negou 3 vezes, teve um inimigo que falou assim: por quê? Você se parece com eles, você se fala como eles, se porta como eles. Pedro negou, irmãos, mas todos viram que ele era semelhante ao Senhor, porque ele vivia como ele. Ele aprendeu a como pensar, a como agir, a como andar como Jesus, irmãos. Irmãos, é dessa mesma forma, devemos ser cada dia a estarmos mais perto de Deus, de Jesus, e a procurarmos ser imitadores deles, assim como fala: sejam meus imitadores, assim como eu sou de Jesus Cristo. Irmãos, esta parte é importante, irmãos. Como que vamos viver? Como que vamos, irmãos, encarar a nossa vida cristã? Como podemos, se não estamos santificando, se não estamos buscando viver segundo a vontade do Senhor nas nossas vidas? Irmãos, isso é muito importante, irmão. Atende, porque o Senhor fala lá em Apocalipse, no Apocalipse, toda hora: quem tem ouvidos, ouça o que o Senhor diz às igrejas. Irmãos, temos que tomarmos, temos que escutar aquilo que o Senhor está falando nas nossas vidas. É muito importante, irmãos. Lá em 1 João 2,6, o Senhor fala: pois, irmãos, olha a responsabilidade que temos. Ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, e que habita em vós, o qual possuis a parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fosse comprado por um preço. Glorificai-vos a Deus no vosso corpo. E, irmãos, perdão que eu errei a referência, era em 1 Coríntios 6, 19, 20. Presta atenção. O Senhor fala, irmãos, que não somos de nós mesmos, irmãos. Irmãos, a santificação, irmãos, não é nada mais ou nada menos do que obedecer ao Senhor, não é nada mais ou nada menos do que falar e se portar como o Senhor nos exige. Porque, irmãos, a santificação, a cada dia, irmãos, assemelharmos com Ele, a cada dia limparmos o nosso tabernáculo, e a cada dia, irmãos, ver que Deus me fala, irmãos. Deixar, é lá em Hebreus 13, mas eu creio que lá em Hebreus 13 o Senhor fala que nosso sacrifício venha ser deixado no altar, e o nosso opróbrio, irmãos, na porta do arraial, irmãos. Então, irmãos, tudo aquilo que não glorifica a Deus, tudo aquilo que não exalta a Deus, irmãos, infelizmente, irmãos, nós vamos pagar um preço por isso. Agora lá em 1 João 2,6 também fala: aquele que diz estar nele também deve andar como ele andou. O Senhor fala, irmãos, aquele que está nele. Por que capítulo que nele vivemos e nos movemos e existimos? Então, irmãos, devemos nos fazer algo muito importante, porque o Senhor fala